som. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz daquele que era, que é e que há de vir esteja com todos. Amém? Felicidade de estar aqui com os irmãos nessa oportunidade. Graças a Deus por essa manhã, por esse dia. Eu me sinto muito feliz, muito grato por estar aqui de volta na igreja que recolheu a mim, a minha família. E louvado seja Deus por isso, sempre. Louvado seja Deus por essa oportunidade. O pastor falou algo muito interessante sobre a água. E eu estava comentando ali com ela que o pão de queijo também é só aqui que é bom. Fala bem a verdade, é muito bom aqui. Graças a Deus por isso, né? Terra boa, louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, Deus já tem falado aos nossos corações. E eu fico feliz porque muito alegre e maravilhado, essa é a palavra, porque tudo que foi louvado aqui é exatamente o que vai ser falado. Eu creio que Deus já preparou esse momento. Já estava nos planos de Deus que hoje existisse, que nós estaríamos aqui e que a palavra seja da mesma forma como foi louvada, vai ser ministrada aqui pela palavra. E os irmãos vão entender isso através da reflexão aqui. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 1, do versículo 35 ao 39. É uma passagem que há 2 anos atrás, em um PGM, na casa do nosso irmão ali, eu fiz. Quem se recordar desse texto vai se lembrar. Mas sabemos que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Ela é viva, rica e eficaz. E nós vamos estar meditando neste texto hoje. João capítulo 1, versículo 35 ao 39. Eu estarei lendo na projeção para mais fácil compreensão. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Ele respondeu: "Venham e verão." Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Amém? Meus irmãos, o Evangelho de João é um evangelho que se destaca pela sua profundidade em seu início. Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que vêm descrevendo ali cronologicamente como foi a mensagem aos pais de Jesus, a Maria e José. Aqui João já de cara ele fala quem estaria para nascer. Aqui ele não fala de uma criança, ele não fala de uma manjedoura, e não que isso não seja importante, mas o fundamental João descreve aqui. O primeiro versículo de João, que aqui até já foi louvado, os irmãos creem, gostaria que os irmãos repetissem comigo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Algumas traduções variam, né? Mas no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, aqui logo de cara João já define as pessoas quem era a criança que estava para nascer. Quem era aquele que veio, a encarnação do verbo. Ele estava no princípio com Deus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João aqui já declara quem estava nascendo. João já profetiza quem iria nascer. O Salvador das nossas vidas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Senhor veio a esse mundo para salvar e iluminar as nossas vidas. E João aqui já vem dizendo isso. E uma profecia de Isaías que se encontra no capítulo 3 de Lucas vem dizer, resumidamente: "Preparai o caminho do Senhor, toda a carne verá a salvação de Deus." E nós cremos que hoje, como já foi pregado, como já foi louvado, nós veremos a salvação de Deus. Amém? Irmãos, mais a fundo nessa história, nós temos aqui um personagem interessantíssimo, que é João. João aqui é alguém que profetiza, discípulo do Senhor, e que ele vem pregando o Senhor. Acompanhe no capítulo 1, versículo
versículo 7. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ou seja, João foi uma grande testemunha, uma torneira espiritual daquele que iria por vir. Nele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. João já apontava para o Mestre, já apontava para a luz. E João era alguém que pregou aos discípulos. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus. João já apontou aos discípulos quem ele era. João já pregava aos discípulos, já pregava a todos em sua volta quem iria de vir e quem ele era. João mostrava, João apontava para Cristo. E eu tenho um grande convite, uma grande coisa a dizer para você. Você também pode testemunhar de Jesus. Você também pode apontar para Jesus. Quer saber? Versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no seu nome, esses podem apontar. A vida deles apontam para Jesus. Eles têm uma vida de testemunha de Jesus. Seguindo à frente, meus irmãos, aqui que nós queremos enfatizar. Você é alguém que testemunha de Jesus? Note que essa história ela só vai fazer sentido e efeito pela pregação de João. Nós vamos entender mais à frente que os discípulos só são impactados através de uma fala de João. Alguém que estava próximo de Deus. Alguém que falava de Jesus. Você é alguém que testemunha de Jesus? Você é alguém que pode falar igual João? Olha, aquele que passa é o Cordeiro de Deus. Aquele que iluminou a minha vida. Olha, aquele que eu sirvo, alguém que restaurou a minha família. Você pode dizer isso? Eu creio que sim. Assim como eu, assim como todos nós podemos apontar para Jesus. Amém? Meus irmãos, prosseguindo, nós vemos João apontando para Jesus. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Versículo 37. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E os discípulos disseram, Jesus, Jesus, queremos te ver. Não está escrito isso. Vou voltar. Os discípulos, seguindo Jesus, disseram, Jesus, Jesus, onde que você mora? Também não está escrito. E é aqui a reflexão dessa manhã. O silêncio dos discípulos. Mas Wagner, como assim silêncio? Olha, eles ouviram de Jesus. Eles seguiram. Mas depois não há ação nenhuma dos discípulos. Depois não há nenhuma manifestação diferente dos discípulos. Apenas seguiram uma caminhada. E o Espírito Santo veio a incomodar sobre esse texto. Mas como que depois de ouvir uma verdade tão alegre, como depois de ouvir algo tão maravilhoso, eles ficaram em silêncio? Como depois de ouvir profecias, depois de provavelmente ouvir dos seus pais aquele Messias que iria vir, eles ouvem e ficam quietos? Isso foi algo que incomodou meu coração, o Espírito Santo incomodou meu coração para me refletir através disso. E estudando, meus irmãos, encontrei 3 possíveis motivos para esse silêncio. Sabemos que o Evangelho lhes foi apresentado. Importantíssimo, João apresentou para eles quem era Jesus. Eles conheceram e seguiram a Jesus, o Cordeiro de Deus. Essas 2 palavras são importantíssimas para se viver o Evangelho, mas não representam a totalidade de um relacionamento com Jesus. É muito interessante a gente ter em mente que os discípulos sabiam quem eles estavam seguindo. Os discípulos reconheciam e seguiam a Jesus. Sabiam muito bem quem eles estavam seguindo. Mas o silêncio interrompeu, o silêncio paralisou eles de algo muito mais próximo, de algo muito mais íntimo com Jesus, que é o que nós vamos refletir nesta manhã. Provavelmente, meus irmãos, se essa história parasse por aqui, os discípulos iriam caminhar quilômetros e quilômetros. Talvez eles iam perder o ânimo de seguir Jesus. Talvez eles iam se perder em comércios. Talvez eles iam se perder em multidões, em distrações. E iriam perder o objetivo que eles tinham de seguir Jesus. Se a história parasse por aqui. E eu queria entrar em 3 motivos
possíveis motivos, porque a Bíblia aqui ela não vai esclarecer, do porquê os discípulos ficaram estagnados. Irmãos, talvez como eu já ouvi, talvez como eu já pensei, é um detalhe, talvez um mero detalhe. Às vezes a gente pensa, não, às vezes é algo de tempo, de contexto, mas irmãos, eu entendo que se os discípulos sabiam quem ele era, com certeza poderiam ter feito algo. Nosso Deus é um Deus de amor. Jesus é um Deus de amor. Com certeza eles poderiam estar mais perto. Observe na sua mente Jesus andando, caminhando, e os dois discípulos ali. E possivelmente eles estavam conversando entre si. Será que a gente vai falar com o mestre? Será que a gente pode chegar perto dele? Será que ele vai aceitar a gente? E aqui os 3 pontos. O primeiro deles, a falta de sensibilidade. Nós louvamos aqui também. Nós entendemos hoje na IBD. Como era o coração de Davi? Era um coração sensível à voz de Deus. E aqui no primeiro ponto temos a falta de sensibilidade. Mateus 13, versículo 15. Jesus relembra outra profecia do profeta Isaías. Mateus 13, versículo 15. Pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Meus irmãos, a falta de sensibilidade cega. A falta de sensibilidade nos torna surdos. É o que o texto está dizendo. Corações insensíveis, eles não conseguem sentir nada além daquilo que está nele. Corações sensíveis não conseguem ouvir nada além daquilo que eles querem ouvir. Vamos fazer uma analogia? A sensibilidade no casamento é importantíssima. Se você for insensível, você separa. A amizade, se você for insensível, você distancia. Irmãos, a falta de sensibilidade para os discípulos inibiu eles de fazer algo diferente. Inibiu eles de, além deles verem aquilo que estava à frente, de fazerem algo. Note, voltando, eles sabiam quem era Jesus. Mas a falta de sensibilidade fez com que eles não enxergassem. Meus irmãos, parece simples, mas não é. Quantas vezes nós somos insensíveis? Trazendo para nós hoje. Será que nós temos ouvido completamente a voz de Deus? Será que quando nós abrimos nossas Bíblias, nós estamos sendo sensíveis ao que Ele está dizendo? E sensível aqui não é questão de, não é em comparação em relação a sentimentalismo, mas é sensível no sentido de saber ouvir, de saber enxergar, estar atento aos detalhes. Uma pessoa sensível, ela vai entender como está o seu irmão ao redor. Uma pessoa sensível, ela vai saber quando é Deus falando e quando não é. Uma pessoa sensível vai entender que quando Deus faz algo, é da vontade dele. Uma pessoa sensível vai entender qual a direção a ser tomada, qual as decisões a serem tomadas. E os discípulos, possivelmente, estavam insensíveis. Eles viram Jesus, eles caminhavam, mas a insensibilidade do coração deles interrompeu deles terem um contato maior. Isso pode ter trazido 2 problemas invisíveis aos discípulos. Um coração insensível e cegueira espiritual. Por que cegueira espiritual? Ora, eles estavam vendo Jesus na frente deles. O Cordeiro de Deus estava à frente deles. Mas por ser um coração insensível, pela insensibilidade, isso não foi diferença nenhuma. Naquilo que você é sensível, demonstra o grau de importância e valor. Talvez para Jesus, naquela situação, os discípulos não tinham dado total valor para Jesus. O coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos. Qual o cuidado que nós devemos ter com a insensibilidade, meus irmãos? Como é difícil viver uma vida insensível. Imagine se você com seus parentes, com o seu cônjuge, com suas amizades insensíveis. A insensibilidade faz você tomar decisões que degridem, que acabam derrubando o laço que você tem.
da mesma forma com Jesus. Se você vai notar na história, no livro inteiro, pessoas que ouviram a Jesus e pessoas que não ouviram, que foram insensíveis. E você vai notar a grande diferença dessas duas pessoas. E eu não estou falando de riqueza, não estou falando de bens materiais, de pessoas abençoadas espiritualmente por entenderem e ouvirem a Jesus. Você vai notar, você vai entender. O problema da insensibilidade é que você não nota quem está na frente. Os discípulos viram Jesus, mas não quiseram enxergar. Os discípulos ouviram quem era aquele, mas não deram importância. Qual tem sido a sua sensibilidade à palavra de Deus? Qual tem sido a minha? Eu vou trazer para mim qual tem sido a minha sensibilidade em ouvir a Deus, em enxergar a Deus, em buscar a Deus. Qual tem sido? Vivemos uma vida corriqueira e aí nós temos as inteligências artificiais que tudo quanto é mais rápido é melhor. O generalizado, o superficial é suficiente. Como nós podemos ser sensíveis àquilo que Jesus tem a nós? Esse é o primeiro possível motivo. Segundo, pecado. Isaías 59, de 1 a 2, por gentileza. Provavelmente o pecado poderia ter sido um fator, um motivo para que eles não tivessem falado com Jesus. Isaías 59, de 1 a 2. 59, 1 a 2. Eu vou ler na minha tradução, está um pouquinho diferente. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Possivelmente o pecado foi um fator que distanciou eles. Paulo vem dizer isso. As vossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus. Possivelmente eles estavam, eu não vou chegar nele porque eu pequei. Eu não vou chegar nele também porque eu menti. Meus irmãos, o pecado nos distancia sim. O Senhor é santo, o Senhor é luz. Não há nele trevas como nós vimos aqui. A luz resplandece nas trevas, mas luz e trevas não se misturam. Possivelmente esse foi um fator que inibiu, que engessou eles. Pela natureza de Deus santa e pura, o pecado nos separa dele, mas não significa que ele está de braços cruzados para nós pecadores. Louvado seja Deus por isso, pela sua misericórdia. Louvado seja Deus por isso, por ele não estar com os braços cruzados. Porque, se tivesse, nós estaríamos perdidos. Se ele não estendesse as mãos lá na cruz, nós estaríamos perdidos. Mas glória a Deus que ele interveio na história. Mas isso trouxe aos discípulos dois resultados também. A vergonha do pecado, que distancia, e a acusação do inimigo. Talvez o inimigo tenha, olha, nem vai chegar perto dele, que ele não vai te receber. Não chega, você pecou, você é pecador. Traga isso para o seu dia a dia. Não vá orar não ora não. Você fez errado. Jesus não vai te ouvir não. O inimigo nos acusa. Todos os dias. Você não pode chegar a Deus. Suas mãos são impuras. Mas glória a Deus que Ele está de braços abertos. Ele está com seus ouvidos atentos. Disposto a ouvir o nosso arrependimento. Glória a Deus por isso. Deus está com os ouvidos atentos, com os braços abertos, esperando o perdão. E Ele, com certeza, como nós vemos em 1 João, está disposto a nos perdoar. Mas se coloque no lugar dos discípulos. Talvez o pecado tenha travado eles. Seja qual for, em mentira, em inveja, seja qual for dos pecados, amarrou, engessou eles. Mas segura esse ponto aí na sua mente, porque você vai entender algo maravilhoso lá na frente. Terceiro ponto, acomodação. Talvez os discípulos ficaram acomodados. Mateus 13, 20 e 21. Talvez a acomodação fez com que eles pensassem que era suficiente estar ali. Talvez em algum momento daquela história os discípulos pensavam, essa distância está boa. Nós conseguimos ver o mestre. Conseguimos seguir e está tudo ótimo.
E o que foi semeado no solo pedregoso, Mateus 13, 20 e 21, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Note que aqui tem imediatamente com alegria, ou seja, a semente foi germinada, a semente foi plantada, estava no coração dos discípulos, só que ela não teve raiz. Irmãos, quem entende de jardinagem sabe que quando você planta, você precisa cultivar, você precisa tratar a terra, você precisa hidratar a terra, adubo. E isso também é nos nossos corações. O padrão e básico foi suficiente para os discípulos. O fato deles ouvirem quem era Jesus e o fato deles seguirem a Jesus, para eles foi suficiente. Eles não precisavam mais de um esforço maior para buscar a Deus. Eles pensavam que não era mais necessário um objetivo maior, uma ação maior. Eles estavam acomodados. Isso é um grande perigo, meus irmãos. Andar em águas rasas é um grande perigo. Conhecer Deus apenas distante é mínimo. É mínimo. Deus procura mais. Deus procura que seus filhos estejam próximos. E os discípulos aqui, acomodados com isso, ficaram estagnados. Padrão interrompe desenvolvimento e águas rasas impossibilitam o mergulho. Meus irmãos, a palavra de Deus está em nossas mãos. A Bíblia, santa doutrina, sã doutrina. Quando nós lemos a palavra, nós estamos entendendo de Deus, mas mais do que isso, nós estamos nos achegando ao Criador. Quando nós oramos, nós estamos nos achegando ao Criador. E quando não fazemos isso, mas estamos na igreja, estamos com Deus? Sim, estamos com Deus. Mas não com a mesma proximidade. Eu vou lembrar algo aqui que o pastor disse, nunca esqueci, pastor, que o pastor disse, já comentei isso em outras mensagens, que há 3 tipos de pessoas no reino de Deus. O pastor me corrija se eu estiver errado. O simpatizante, o seguidor e o servo. Isso ficou gravado no meu coração. O simpatizante, aquele que crê no Senhor, mas Deus com Deus, eu comigo. Ele crê, ele sabe que o Senhor existe, sabe que o Senhor criou os céus e a terra, mas não um simpatizante. Temos o seguidor, que é aquele que sabe quem Jesus é e segue os seus princípios, mas vive uma vida de religiosidade. A vida que não é totalmente entregue ao Salvador. Que conhece, que segue princípios, mas está por isso mesmo. E tem aquele que é servo, que eu desejo no meu coração que essa igreja seja, que é aquele que conhece Jesus, é aquele que caminha com Jesus e é amigo de Jesus. Viu como é diferente? Note como é diferente. Jesus está presente nesses 3 tipos de pessoas. Só que a importância de Jesus para essas pessoas é diferente. A acomodação para os discípulos engessou eles de terem uma intimidade mais próxima com Jesus. Isaías 29, 13. Por isso o Senhor disse: este povo se aproxima de mim com os lábios e com a boca, mas o coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Religiosidade. Irmãos, a religiosidade ela faz com que você se estagne espiritualmente, com que você pare, com que você entenda que é suficiente o que você já faz. Meus irmãos, é uma bênção tocar, é uma bênção louvar a Deus, é uma bênção estar aqui, é uma bênção. Mas só esse domingo, se for só limitado a isto, ela não desenvolve. É uma bênção louvar a Deus, é uma bênção dar o dízimo, é uma bênção tomar a Santa Ceia, mas só isso aqui, só nesse lugar aqui, nesse templo, não é o completo de Deus que quer na sua vida. Não é. A acomodação, meus irmãos. Quantas vezes nós somos tentados a achar que o que nós fazemos é suficiente? Quantas vezes nós somos levados a pensar que vir para cá é suficiente? Jesus quer que você esteja aqui. Jesus quer. Mas Ele quer que Ele esteja na sua casa também.
Ele quer que você tenha Jesus perto. Ele quer que você tenha também, que você tenha vontade de buscar o Senhor perto, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Jesus quer, é o que mais quer. Mas talvez a estagnação tenha te parado. Talvez a acomodação de saber quem Deus é e seguir seus princípios tenha te parado. Possivelmente esse é mais um motivo que parou os discípulos. A acomodação. Vou enfatizar novamente, eles sabiam quem Jesus era. Eles sabiam quem eles estavam seguindo. Mas isso para eles foi suficiente. Irmãos, é um perigo. Eu não estou dizendo aqui que os discípulos estavam errados. Eu não estou dizendo aqui que os discípulos eram injustos, impuros. Não estou dizendo isso. Mas se você quer entender que Jesus tem algo muito maior na sua vida, isso não é suficiente. Jesus quer uma intimidade com você muito mais profunda do que apenas seguir e conhecer. Jesus quer fazer parte da sua vida. Jesus quer ser o trono do seu coração, da sua mente. E meus irmãos, você crê que Deus transforma histórias? Você crê que Deus muda destinos? Então acompanhe a história comigo, você vai ver. Versículo 38. Respondeu-lhe Jesus... versículo 38. E Jesus, voltando-se vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Jesus intervendo na história. O que vocês querem? Jesus aqui está mostrando para eles a necessidade de um posicionamento e um propósito na caminhada deles. O que vocês procuram? Ele diz aos discípulos. O que é que vocês tanto me seguem e não falam nada? É isso que Jesus está dizendo aqui para eles. O que vocês procuram? Qual é o objetivo da caminhada de vocês? Vocês estão aqui atrás de mim. Qual que é o objetivo de vocês estarem me seguindo? O que vocês buscam em me seguir? O que vocês projetam em me seguir? Jesus olha para trás. Veja, nota que no texto, em algumas versões, diz que Jesus tem que olhar para trás. Não era melhor se os discípulos tivessem chamado ele? Mas eles estavam parados. Jesus olha para trás, percebe os discípulos e pergunta: o que vocês querem? O que vocês procuram? É a pergunta de Jesus para você esta manhã. O que você procura me seguindo? Qual é o seu objetivo me seguindo? Qual é a sua intuição, o seu objetivo ao vir esse templo? Jesus te pergunta para mim e para você. Qual é o seu objetivo? O que vocês querem? O que buscais? O que vocês buscam me seguindo? Até que isso desperte no coração dos discípulos. Até que o pecado é deixado. Até que a insensibilidade é trocada por sensatez, sensibilidade. E a acomodação é deixada. E eles falam: Rabi, o que quer dizer, mestre? Onde o Senhor está hospedado? Talvez estaria entalado na garganta deles isso. Senhor, onde que o Senhor mora? Nós já estamos cansados de viver uma vida de insensibilidade. Nós estamos cansados de sermos amarrados pelo pecado. Estamos estagnados demais. Onde o Senhor mora? O coração deles estaria apertado de dizer isso. Onde o Senhor mora? E Jesus, com seu amor infinito, com sua misericórdia, ele diz: venham e vocês verão. Que alegria, meus irmãos. Que alegria saber que mesmo os discípulos em silêncio, Jesus lhe dá um convite. Venham e vocês vão ver. Jesus quer os discípulos próximos dele. Jesus quer um contato mais próximo dos discípulos. Venham e vocês verão. Vinde e vede. Que alegria foi pelos discípulos ter ouvido essa pergunta, ter ouvido esse convite. Creio que quando eles ouviram, com certeza mudou o coração deles. Salmos 34, 18 vem dizer que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os espíritos arrependidos. Quando os discípulos perguntam onde o Senhor mora, eles estão deixando para trás tudo o que eles pensavam. Eles estão deixando para trás tudo o que eles fizeram. E com um novo objetivo, nós queremos estar perto do Senhor. Nós queremos estar junto do Senhor.
Nós queremos estar continuamente com o Senhor. O Senhor está perto dessas pessoas. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. A pergunta para Jesus é feita para nós hoje também. O que você procura seguindo Jesus? Pense na sua mente Jesus te perguntando o que você procura me seguindo. Qual é o seu objetivo em me buscar? E Jesus também te dá um convite. Venham e vocês verão. Jesus transforma histórias. Jesus transforma o destino e transformou por completo o destino dessa história. Os discípulos aqui vão ser próximos. Jesus vem dizer, olha, o Senhor chama para sentir o calor da sua presença. Venham e vocês verão que eu posso tornar vocês mais sensíveis à minha voz. A graça e o perdão dos pecados dos discípulos. Jesus também diz, olha, venham e vocês verão, eu posso perdoar vocês. Venham e vocês verão que nós podemos ter uma vida mais próxima. Jesus diz, eu quero que vocês vivam próximo de mim. Isso vai ser respondido no versículo 39. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele. Olha que alegria que foi para os discípulos, depois de um silêncio, depois de uma tristeza de estar ali só olhando o mestre. Eles foram recebidos por Jesus, ficaram ali com Jesus. Jesus também te convida. E eu queria que você entendesse, dando aqui algumas passagens, quem é esse que te faz o convite? João 14,6, gostaria que a igreja lesse comigo. João 14,6 vai estar projetado ali. Vou ler alguns textos para que você entenda quem que te faz esse convite. A igreja? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, mas você. Esse é quem te faz o convite. João 6,35. Esse é o que te faz o convite. João 4,14. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Esse é quem te faz o convite. E por último, tem muitos outros exemplos, mas finalizando essa parte. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca dará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o que te faz o convite. Glória a Deus por isso. Não é qualquer pessoa que faz um convite desse. É Jesus, o Rei, o Messias, o Filho de Deus, aquele que nós louvamos aqui. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse que te faz o convite. E quando você entende quem te faz o convite, você nota a importância que é aceitar esse convite. Jesus está dizendo para você essa noite, venham e vocês verão da onde vem a água da vida para matar a sede de vocês. Venham e vocês verão que eu sou o caminho, a verdade e a vida para vocês. Ele diz, venham e vocês verão que eu sou o pão da vida que pode saciar a sua fome. Venham e vocês verão que eu sou a luz do mundo, a luz que ilumina todo homem. Venham e vocês verão. Só que para que você possa ver e experimentar, você precisa aceitar esse convite. Jesus, ele não pegou nos braços dos discípulos, Jesus não amarrou eles, ele fez um convite. Venham e vocês vão ver. Venham e vocês verão. Venham e vocês verão que eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade, o caminho para vocês seguirem. Jesus convida você também essa manhã. E além do convite, eu tenho algo muito maravilhoso também para te dizer, que Jesus também bate a porta do seu coração. Apocalipse 3, versículo 20.
além do convite, o nosso Senhor Jesus Cristo, o dono do amor, o amor, ele também bate a sua porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus te convida. Jesus convidou os discípulos. Os discípulos estavam com eles, mas uma pena que foi só aquele dia. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Você pode ver com Jesus todos os dias. Você pode estar perto de Jesus todos os dias. Os discípulos aqui ficaram o resto de um dia, uma tarde. Mas nós podemos hoje, todos os dias, estar com Deus. Todos os dias estar em sua presença. Todos os dias estar em comunhão com Deus. Ele te convida. E o nosso Deus de amor, ele também bate a porta do seu coração. Só que, meus irmãos, a porta não vai se abrir sozinha. A porta não vai se abrir. Você precisa se levantar de onde você está e abrir a porta do seu coração para Ele. Assim como o convite de Jesus foi um convite de amor, o bater na porta também é de amor. Ele deseja que você abra a porta do seu coração, para que Ele possa cear com você e você cear com Ele. Jesus te convida, te faz um convite e também bate a porta do seu coração. Os discípulos tiveram uma decisão importantíssima. A melhor decisão que eles poderiam tomar naquele dia, eles tomaram. E você também tem essa oportunidade. Eu também tenho essa oportunidade. De todos os dias aceitar Jesus em casa. De todos os dias aceitar Jesus no coração. O Deus de amor te convida e bate a sua porta. Tome uma nova atitude que mudará o seu caminho. Jesus quer se fazer presente na sua vida, na sua casa. Jesus quer se fazer presente. Ele quer filhos próximos dele. Seguir Jesus é bom, é maravilhoso. Conhecer Jesus é bom, é muito extraordinário. Mas ter intimidade com o Criador, aquele que criou os céus e a terra, que dividiu o mar, e aquele que veio a este mundo para nos salvar, é uma alegria sem medida. Que só aqueles que estão juntamente de Deus podem sentir. Para finalizar, meus irmãos, Salmos 27:4. Depois de termos refletido sobre isso, meus irmãos, e antes de ler esse versículo, fale com Deus, pense com Deus na sua mente. Como tem sido sua caminhada? Esses Salmos de Davi vai fazer muito sentido. Pense primeiro, antes de você falar esses Salmos, se você aceitou o convite. Jesus quer demais que você aceite esse convite. Jesus deseja muito que você abra a porta do seu coração. E Ele quer ouvir da sua boca isso. Ele quer ouvir da sua mente isso. Do seu coração esse versículo. Não de algo para fora. Eu queria que você lesse comigo. Se você quer ler, se você sente essa vontade de ler, você vai ler junto comigo. Mas entenda primeiramente. Jesus te faz o convite. Ele quer você próximo. Ele quer os filhos dele ao derredor. E Ele quer que os filhos aceitem Ele no coração. Se você tem isso em mente, se você tomou a melhor decisão que você poderia ter tomado hoje, você vai ler junto comigo. Vamos lá? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Amém. Que isso seja uma verdade em nossos corações. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Veja que Ele não para no pedir, Ele busca. Que eu possa habitar na casa do Senhor. E eu digo que a casa do Senhor não para aqui nesse templo. É a sua casa. É o seu coração. Que a gente possa, que nós possamos buscar a Deus todos os dias. Buscar a sua bondade, contemplar a sua bondade e a orientação que provém do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe na sua santa palavra.